Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. Refletindo sobre a temática da noite, ainda nesta tarde, busquei um trecho do Evangelho de João, na verdade um capítulo inteiro, porém pequeno, capítulo 9, que traz alguns elementos importantes para introduzir a temática da noite. Eu vou pedir licença para ler esse trecho e depois seguir com os comentários normais. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele, o cego, dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta, responde o cego. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, eu não sei. O que eu sei é que era cego e agora vejo. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis porventura fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Mas nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o cego diz: nisto, pois, está a maravilha.
que vós não saibais de onde ele é, e que, contudo, me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, prossegue o cego, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse: Crês tu no Filho de Deus? Ele, o cego, respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. João 9. O capítulo 9 de João, trazendo esta interessante passagem da Boa Nova do Cristo, traz-nos algumas reflexões importantes. Se nós observarmos, por exemplo, o conteúdo da pergunta que os discípulos fazem a Jesus, perceberemos que existe uma ligação direta na concepção deles entre o estado de saúde ou de doença e a conduta moral do indivíduo. O seu posicionamento existencial, considerando as leis divinas, interfere na sua condição de equilíbrio. E é por isso que eles lhe perguntam: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E então, naquele caso especificamente, Jesus responde: nem ele, nem seus pais. Ele assim nasceu para que a glória de Deus nele se manifeste. Não existia propriamente, portanto, uma situação, fazendo uma leitura espírita, de expiação por trás da dificuldade que aquele homem trazia. Mas o que importa é que, conforme Jesus havia dito, a glória por meio da cura, usando a própria linguagem de Jesus, acontece, o que gera uma dissensão, mais uma, entre Jesus e os homens do Sinédrio, que tentam pressionar o cego, pressionar os seus pais, para não reconhecer a magnitude de Jesus. Porque, nada obstante no texto ele seja chamado rabi, ele não era um rabino oficialmente. Jesus não tinha formação no Sinédrio, não era um estudioso das leis como os escribas, os fariseus e tantos outros que, nada obstante, se debruçassem sobre a lei, não tinham por ela, muitas vezes, um apego essencial, ou um afeto, ou a tratassem como um conteúdo importante para gerenciar as suas consciências. Haja visto que grupos como o dos fariseus e o dos saduceus negociavam tanto vantagens econômicas quanto políticas a partir da interpretação que faziam das leis. Portanto, eles não tinham um apreço a ponto de demonstrarem que a lei estava de fato introjetada em seus corações. Mas, para nós avançarmos um pouco mais, a análise de Jesus como terapeuta da humanidade, convém lembrarmos que um terapeuta é um indivíduo que auxilia, que coadjuva alguém a reencontrar o seu equilíbrio físico, mental, social ou espiritual, para usar alguns fatores que inclusive aparecem no interessante artigo científico publicado pela
a autora espírita Dora Encontre, num livro que ela organiza a partir de um evento que, juntamente com outros, promoveu na cidade de São Paulo, o evento Educação e Espiritualidade. No evento Educação e Espiritualidade, dele participaram vários indivíduos da área de educação, obviamente, e da área de saúde. E o primeiro dos artigos científicos, porque todos o são, é assinado ou encabeçado por um doutor em medicina, geneticista e pioneiro em estudos de saúde e espiritualidade no mundo, o canadense Claude Robert Cloninger, juntamente com Dana Zohar, que é PhD em psicologia, e o outro Cloninger, que é PhD em pedagogia. Os três analisaram neste artigo elementos relacionados ao tratamento, à promoção da saúde mental centrada na pessoa. E logo na introdução do artigo eles apresentam essa noção de que a saúde se fundamenta nesses 4 pilares: do equilíbrio físico, do equilíbrio mental, do equilíbrio social, e incluem a variável espiritualidade, mencionando o elemento espiritual não necessariamente com uma vinculação metafísica. Mas a partir desses elementos é que eles dizem que o equilíbrio desses 4 pilares, e não necessariamente a ausência de doença, é que promovem o conceito de saúde, reproduzindo o pensamento, pelo menos em parte, da OMS. Mas o que interessa é que, no andamento das suas reflexões, eles dizem que alguns estudos randômicos feitos pelo mundo afora, e estudos randômicos são aqueles que não foram projetados conjuntamente, mas apontam para as mesmas conclusões, haviam chegado à mesma conclusão com relação à promoção da saúde, em particular, naquele momento, da saúde mental, dizendo que há um elemento sem o qual todos os tratamentos tradicionais e quaisquer outros que sirvam subsidiariamente para lhes dar apoio não chegam ao seu resultado. E este elemento, dizem eles, foi descoberto pelos gregos quando no pórtico do oráculo de Delfos, no templo de Apolo, escreveram: conhece-te, ó homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. A concepção de saúde, portanto, que eles apresentam no campo da saúde mental, mas que pode ser levado para todos os demais, é que ela, a saúde, ou ele, o equilíbrio, dependem do conhecimento de si mesmo. Neste ponto, nós podemos verificar a magnitude do contributo que Jesus oferece à humanidade. Se nós observarmos o tempo histórico no qual ele está inserido, com que tipo de mentalidade ele lida, e quais os elementos que ele oferece àquelas criaturas para que percebam, por trás dos seus ensinamentos, a imensa harmonia que há no universo inteiro, incluso o ser humano, uma individualidade muito complexa. Neste momento, compreenderemos que, de fato, ele pode ser chamado de terapeuta da humanidade. Porque as concepções de Deus, de individualidade, de imortalidade da alma, de reencarnação e etc., que ele apresenta, tem justamente o objetivo de promover, por uma mudança de paradigma existencial, o equilíbrio do indivíduo. Para que ele consiga, identificando a sua essência, por exemplo, estabelecer a diferença entre aquilo que na existência é perene e aquilo que é transitório. Ou permitindo perceber, por exemplo, que aquilo que é doença no corpo, desequilíbrio no corpo, é um sintoma de um problema maior que está na matriz, o espírito. Um problema que se consubstancia numa desarmonia que há entre o indivíduo e a vontade de Deus. Mas,
entendamos a vontade de Deus sem o peso da saturação semântica e teológica que recebeu ao longo da história da humanidade. Senão nós chegaremos a conclusões muito equivocadas. Porque Jesus não é um chefe de religião, dirá Allan Kardec mais tarde. Jesus apresenta à humanidade não apenas um novo paradigma de conhecimento, mas ele é, em si, a síntese da lei divina natural. Dizemos isso porque todas as vezes em que nós nos dedicarmos a examinar os seus ensinamentos, a primeira providência nossa deverá ser tentar compreender de que lugar evolutivo ele as diz. Porque se nós reduzirmos Jesus à estreiteza da análise materialista, nós não conseguiremos compreender que tudo o que ele diz não diz respeito propriamente ao que ele faz, mas diz substancialmente o que ele é. Jesus não fala sobre caridade, por exemplo, porque ele faz caridade, mas porque ele é caridoso. E existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Jesus não apresenta uma fraternidade que é meramente discursiva. Jesus é fraterno, é solidário, amoroso. Ele compreende o amor a Deus e o amor ao próximo, porque o percurso de compreensão da lei ele fez anteriormente. E é um detalhe importante que nós precisamos considerar. Quando ele chega naquele tempo histórico, a noção majoritária de conhecimento entre os judeus derivava do conhecimento das leis mosaicas. E uma ruptura importante havia sido causada na alma daquele povo, desde que, por meio do mito do pecado original, ou da alegoria, parábola do pecado original, se elucida a traição do homem a Deus e um distanciamento que os judeus tentaram resolver por meio de ritos, holocaustos, de elementos ritualísticos que restabelecessem a amizade do povo com Deus. E a ética, obviamente, era uma ética tribal. A relação com Deus era vantajosa para aquele povo que era o povo de Deus em detrimento de todos os demais. Só que, da mesma figura, ou melhor, da mesma ideia divina, porque entre os judeus não havia antropomorfismo, não há imagens de Deus entre os judeus, havia normas que eram entre si díspares, e elas causavam grande desconforto interno. Lembremos, por exemplo, que nós encontramos no decálogo, dentre as leis, a que diz, não matarás. Mas aliás, atribuído ao mesmo Deus o pensamento olho por olho, dente por dente. Se Deus determina que a vida seja exaltada e que não se deve matar, como o próprio Deus diz que deve-se matar e fazer justiça olho por olho, dente por dente. Ou outras tantas regras violentas que existem nos cânones do Velho Testamento. Para a cabeça das pessoas, dos judeus, era uma ideia, uma concepção muito confusa, que lhes causava dificuldades no dia a dia. Dificuldades essas que são flagradas muitas vezes nos diálogos de Jesus. Neste em particular, aparece um ponto que estabelece dissensão entre ele diretamente e os homens do Sinédrio, e que aparece no outro momento, quando ele cura um paralítico que está à beira do poço de Betesda sem conseguir entrar para buscar a sua cura. Aquele homem está naquele lugar, mencionando só o último caso, há mais de 20 anos. Jesus tem a delicadeza de perceber a sua dor, a sua dificuldade e o tempo no qual ele ali está. Dialoga com ele, ele argumenta que não consegue chegar ao poço porque é paralítico, não tem quem o carregue. E quem não conhece detalhes
simples de historiografia, arqueologia, etc., que tratam desse período e desse povo, não sabe, por exemplo, que em torno do poço de Siloé se estabeleceu um negócio, desde que fixou-se a ideia de que mergulhando no poço após o anjo chegar e balançar as águas, o primeiro que o conseguisse, encontrava a cura. Então havia pessoas que abandonavam idosos naquele ambiente, havia pessoas ricas que pagavam para carregadores levarem os doentes até o poço, e aquele homem era pobre, não tinha recursos, não tinha dinheiro, não tinha como chegar ao poço, e é isso que ele diz a Jesus. Mas o grande equívoco de Jesus nos dois momentos, segundo a visão do Sinédrio, foi promover a cura no sábado. A rigidez da lei antiga determinava o respeito ao sábado. E na discussão com relação ao paralítico, por exemplo, ele comete 2 crimes graves, segundo aqueles sacerdotes hipócritas. Se comparar a Deus, porque quando eles o instam a se explicar, porque havia produzido uma cura no sábado, Jesus lhes diz: meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também, estabelecendo uma harmonia entre os dois e identidade. Foi o primeiro equívoco, segundo eles. E o segundo é uma pergunta que ele faz: foi feito o homem por causa do sábado? Ou o sábado por causa do homem? Então, ele obviamente descumpre uma regra que não tinha mais, pelo menos com relação àquele problema em particular, validade. O que é mais importante para uma sociedade? Atender uma pessoa miserável ou cumprir uma regra injusta? Jesus desafia, inclusive as leis, desafia a filosofia, a teologia daqueles homens e faz o que é correto. Mas há outras dificuldades que aparecem em vários outros diálogos que derivam dessa ideia um pouco equivocada que se estabelece neles sobre a lei, sobre Deus, sobre a bondade de Deus, etc. Se nós compararmos, por exemplo, a concepção de Deus que aparece no Velho Testamento e o Deus que Jesus apresenta, existe uma distância muito grande. Mas mesmo assim, Jesus tem a delicadeza pedagógica, digamos, de dizer que não veio derrogar a lei, mas cumpri-la. Mas o que ele deixa comprovado é que para haver o cumprimento da lei é necessário que a consciência acenda um pouco mais. E é esse trabalho terapêutico que ele faz. Permitir que o indivíduo se identifique as suas dificuldades, compreenda os seus limites, mas muito mais entenda a sua essência. O grande problema é que ao longo da história da humanidade, e não nos deteremos neste ponto, inúmeras impregnações foram sofridas pelo pensamento do Cristo e ele chegou até nós viciado pelo dedo dos tradutores humanos, viciado pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, que sempre disputaram elementos subalternos de teologia, de filosofia, etc. Se nós observarmos a história do cristianismo, verificaremos alguns desses pontos importantes. Se nós observarmos, por exemplo, a suspensão da perseguição aos cristãos no século III por Constantino, a transformação do cristianismo em religião do Estado no século IV, entenderemos que a partir daquele momento, o pensamento helenístico impregnou aos poucos o de Jesus, porque as ritualísticas, o ritualismo foi estabelecido também a partir dessa noção, da noção do panteão greco-romano de deuses. E é por isso que nós verificaremos, por exemplo, o surgimento da iconofilia, ou do culto às estátuas, às imagens, etc. Que não há um grande problema se o indivíduo não se detém na imagem, mas consegue alcançar a essência do que ele faz, por exemplo. Porque se nós observarmos a estrutura arquitetônica de uma igreja, perceberemos, por meio da semiótica, que a ciência que estuda os símbolos, que cada espaço e cada lugar tem um significado muito particular e específico. Os santos, por exemplo, ficam em redomas, porque este é o espaço sagrado de toda criatura humana.
O altar onde o indivíduo recebe a hóstia é o lugar em que a sua consciência deve estabelecer comunhão com Deus. Então, na arquitetura existe um sentido muito maior. Mas esse sentido foi perdido porque foi tratado como elemento primordial aquilo que era tão somente superficial. Mais tarde, no século XVI, movimento de reforma, contra-reforma, são outros tantos, com os reformadores Calvino, Lutero, etc., que demonstram essas questões menores que foram afastando Jesus do seio da humanidade. E quando nós percebemos os movimentos renascentista e iluminista, com a noção de que o ser humano é o centro da humanidade, verificaremos como naquele momento a ciência e o materialismo tomam o espaço que era ocupado pela igreja, o que foi bom para a humanidade num certo sentido, mas foi um prejuízo de compreensão do Evangelho. No século XIX, para não nos delongarmos, quando Allan Kardec apresenta à humanidade a doutrina espírita, ele tenta trazer de volta o cristianismo primitivo. O lastro ético da doutrina espírita é exatamente o do Evangelho. Porém, escoimado desses detritos, desses ruídos que foram, ao longo do tempo, distorcendo a mensagem. E qual a importância de perceber isso? Ora, se lá atrás os discípulos perceberam a vinculação entre o respeito à lei e o equilíbrio físico, mental, social e espiritual, o mesmo vale para o período atual. E é por isso que Allan Kardec estabelece alguns requisitos racionais que nós temos repetido exaustivamente nas nossas falas, sem os quais nós não conseguiremos analisar nada a partir da matriz espírita. E esses elementos são Deus, Espírito, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, mediunidade e reencarnação. Esses princípios são tão importantes que sobre o segundo, imortalidade da alma, Allan Kardec afirma que sem o conceito da vida futura, os ensinamentos de Jesus se tornam ininteligíveis. Por um momento, reflitamos, por exemplo, na ideia de Deus que Jesus apresenta e que a doutrina espírita confirma. Até a chegada de Jesus, Deus tinha condutas muito humanas. Deus se vingava, escolhia os preferidos, veio apenas para um povo, em detrimento dos demais. E Jesus apresenta um Deus que é bom, justo, paterno, amoroso e que permitiu que ele viesse para trazer uma mensagem a toda a humanidade, porque ele inclui os gentios no seu exercício de levar o evangelho a todas as criaturas. E os gentios eram os indivíduos não judeus. Quando nós consultamos a primeira parte do Livro dos Espíritos, a primeira providência de Allan Kardec é fazer uma pergunta que não tem por objetivo enfatizar o objeto de estudo da doutrina espírita, que é o Espírito, mas saber o que é Deus. E ele pergunta, o que é Deus? Rompendo com a tradição de se atribuir formas ou personalidades a Deus, que é o antropomorfismo, ou características humanas a Deus, que é a antropopatia. E os espíritos lhe respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um pouco depois, na pergunta 4, Allan Kardec questiona, onde se pode buscar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente. E no quesito 10, para fecharmos esse recorte, Kardec pergunta, os homens podem conhecer a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhes para isso o sentido. Consequências terapêuticas desse desdobramento de Kardec. Se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e tudo que há à nossa volta que não foi feito por nós, foi feito por Ele, quando nós formos examinar os eventos que nos acontecem,
nós teremos como, a partir da ideia de Deus, estabelecer aquilo que é consequência da nossa inobservância da lei, ou aquilo que, mesmo estando fora do nosso alcance, do nosso controle, se estabeleceu como uma necessidade com que nós teremos de lidar. Quando focalizamos, por exemplo, uma doença a partir dessa visão, ou uma dificuldade que alguém traga, mesmo na sua condição de nascença, a visão muda completamente. Porque existe um significado por trás. E não estamos mencionando isso a partir, por exemplo, de uma visão existencialista como a de Sartre, materialista, mas uma visão existencial do Evangelho e uma visão existencial espírita. Vou tentar ilustrar isso com um diálogo que já expus aqui em outras oportunidades. Há alguns anos, alguns companheiros espíritas de uma outra cidade me propuseram como tema de palestra uma pergunta. E a pergunta era a seguinte, conforme a linguagem da época: filhos especiais, missão ou punição? A questão filosófica era essa. Saber se um filho que nasce com deficiência, uma deficiência física ou outra, qualquer, é uma punição para os pais ou não. É o eco do sentido da pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Qual foi o erro que causou a cegueira? É a mesma pergunta. Eu fui algumas vezes até a APAE procurar alguém que pudesse me dar informações para além dos materiais que eu já havia lido. Porque muitas vezes a letra dos textos não traz um elemento importantíssimo para a fixação da compreensão, ou dos assuntos, melhor dizendo, que é o elemento afetivo, e era isso que eu buscava. Tentei várias vezes me encontrar com a pedagoga, não consegui. E um dia, acho que na terceira ou quarta vez, uma professora ouviu a minha conversa com a recepcionista e veio e me perguntou qual era o problema, e eu lhe expus. Ela disse assim: talvez eu possa ajudá-lo. Eu disse: que bom. Eu tenho mais de 18 anos de experiências no magistério de pessoas com deficiência. E eu tenho uma filha autista, de 15 anos de idade, mais ou menos. E os meus olhos brilharam, porque encontrei a oportunidade que eu queria. Vamos conversar? Eu falei: vamos. Ela se sentou e começou a falar. E depois dela introduzir o assunto, eu lhe perguntei o seguinte: qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com a sua filha até hoje? Ela me olhou e disse: eu aprendi a amar incondicionalmente. Ricardo, você tem ideia do que é amar uma pessoa que não olha para você? A minha filha não olha para mim. Ela aprendeu a me cumprimentar, por coincidência, semana passada. E prosseguiu dizendo: quando ela nasceu, porém, eu recebi uma análise de um casal espírita. Não sei que espiritismo o povo que disse isso a ela estudou. Me falou que certamente, nós havíamos cometido algum crime no passado e agora estávamos aqui juntas para pagar. Gente, a reencarnação não é uma coisa ruim. Ninguém reencarna para pagar coisas. Nós reencarnamos para aprender. Às vezes, para aprender, precisamos expiar. Mas a expiação é um processo reeducativo, é uma nova oportunidade. É como um indivíduo ser reprovado na escola ou na universidade e ter a oportunidade de se recuperar depois, fazendo a disciplina novamente. Não é um castigo, uma punição divina. Deus não pune no sentido humano que nós entendemos. Deus educa. E ela disse: eu perdi a minha identidade quando disseram isso. Porque eu não tinha mais nome. Eu era mãe de Maria. Digamos que o nome da criança fosse esse. Mas, um pouco depois,
eu segui no meu processo de aprender o que eu lhe disse, amá-la incondicionalmente. E ela aprendeu umas coisas muito interessantes, sem a noção espírita, por exemplo. Porque ela educou a filha para fazer algumas coisas, não considerando que por trás daquela imagem que nós vemos de qualquer um de nós dentro da eternidade, há um espírito. Ela, por exemplo, conseguiu ensinar a filha que deveria pegar as próprias coisas, porque os autistas costumam usar as pessoas como alavanca. Ela levava sempre a mãe à estante para pegar algo. E a mãe foi se sentindo incomodada com aquilo. E a filha, às vezes, fazia isso com certa agressividade. E um dia elas se encaminharam para a estante. Quando chegou lá, a mãe disse: não vou pegar. Eu não sou sua empregada, eu sou sua mãe. Pegue você. Pegou a mão da criança e botou. E fez algumas vezes até a menina aprender. Ela me disse uma outra coisa que eu achei engraçada, mas ao mesmo tempo, considerando o despertar da afetividade e o espírito por trás do problema, foi para mim também muito curiosa a situação. A filha não sabia abraçar. Ela disse: a minha filha não sabia abraçar ninguém, pela dificuldade que eles têm de demonstrar afeto. Eu fiquei pensando como resolver isso. Fui até o centro da cidade, comprei um urso de pelúcia gigante, cheiroso e antialérgico, e trouxe para casa. Coloquei-a para abraçar o urso. Prendi essa parte. Eu preciso conversar depois com um pedagogo, um psicólogo, para ver se pode ser considerada uma violência ou não. Mas, com muita delicadeza, ela prendeu as mãos da filha atrás, durante pouco tempo, e soltava. Hoje em dia, ela aprendeu que quando alguém a abraça, ela deve fazer a circunferência em torno do corpo da pessoa. Ainda que ela não expresse o sentimento, ela já aprendeu isso. São elementos que, se nós considerarmos o espírito por trás do fenômeno e nos perguntarmos o que o indivíduo faz passando por uma reencarnação tão restritiva, nós veremos que é um caminho largo de observação do que acontece. E o mesmo acontece conosco. Quando uma doença qualquer, não nessa mesma condição de nascimento, nos ocorre, uma pergunta lúcida, primeira, que qualquer um de nós pode fazer, é a mesma que um pai ou uma mãe pode fazer quando um filho aparece com uma característica dessa. Deus, o que posso eu aprender com isso? O que posso eu dar do meu coração a esse coração que tanto precisa? Essa noção de equilíbrio e amor, Jesus ensinou à humanidade. A noção de existência própria, fazendo com que o indivíduo perceba que ele não é apenas a sua aparência, e ele disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Alguns teólogos, vinculados à teoria da graça, dizem: não, neste momento ele recupera um pensamento do livro de Juízes. Os juízes eram tão importantes para a vida social que eram considerados como deuses. Jesus usou, como sempre, uma lei estabelecida civilmente para atrelá-la a um elemento transcendente. O que ele estava dizendo é que, de fato, essencialmente, tanto quanto ele é espírito, nós somos. Só que há um grande problema para a manifestação da nossa potencialidade: o desequilíbrio causado pela manifestação do egoísmo. Nós precisamos refletir que, se o equilíbrio resulta da maneira como nós compreendemos a lei e a expressamos nas nossas ações, a avaliar essas mesmas ações. As nossas decisões do dia a dia, nas relações interpessoais e decisões de baixa escala, como tem sido? Como nós temos tratado as pessoas, o senso de justiça, a bondade, a fraternidade, o sentimento de alteridade quando o diferente vem lidar conosco? Como temos lidado com isso? E as nossas decisões de larga escala? Porque algumas
que, embora sejam executadas numa fala, no apertar de um botão, ou numa decisão que tem uma aparência singela, elas têm consequências muito graves e que incluem muitas pessoas. Essas decisões refletem o Evangelho que está na nossa razão, não estou dizendo nem no sentimento, na nossa razão. Essas decisões refletem o que Jesus menciona sobre discrição, humildade, amor, solidariedade, etc. Ou não? Aos espíritas, o lastro decisorial nosso, sempre é bom lembrar, são as leis morais. Qualquer espírita que queira se orientar sobre como decidir, estude as leis morais e estude o Evangelho. O indivíduo não precisará perguntar a ninguém qual deve ser a sua conduta. Mas claro, nós estamos dizendo isso sem nenhuma espécie de condenação, mas fazendo a análise que é justa. Porque qualquer decisão que fira essa harmonia causa desequilíbrio. E depois nós ficamos nos perguntando por que estamos melancólicos de maneira sistemática, por que nos irritamos, por que estamos doentes fisicamente, por que as nossas questões materiais estão irregulares. E muitas vezes fazemos isso olhando para fora, em vez de olharmos para dentro. Quando um doutor da lei perguntou a Jesus: Mestre, quando virá o reino dos céus? O que ele lhe respondeu foi o seguinte: o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Nem haverá notícias dizendo, ei-lo aqui, ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus é imanente, a raiz da desarmonia acontece aqui. Quando eu deixo de me observar, quando eu perco o contato com Deus que não está fora apenas, está dentro de mim. Quando me desconectando da minha identidade espiritual, me desconecto das leis. Quando permito que a racionalidade egoísta do cotidiano tenha lugar na minha mente, mais do que a racionalidade e o sentimento que o Evangelho traz e que deve equilibrar a minha conduta. Em tudo isso estão os nossos desequilíbrios, que nós manifestamos por meio dos diversos abalos emocionais, das relações sociais adoecidas, como, por exemplo, no campo do trabalho, no campo da educação. O trabalho é uma função psicológica terapêutica e ninguém discute isso. Mas as relações de emprego no mundo estão completamente adoecidas, em função da arrogância, em função da vaidade, em função da disputa de poder. Carl Gustav Jung afirmava na sua psicologia analítica, onde há poder não há amor. Porque a disputa pelo poder, a competição desenfreada, apaga essa expressão que é o sinal identitário que nós trazemos da presença de Deus. Quanto mais amoroso o indivíduo é, mais é possível se identificar Deus no seu equilíbrio. E é isso que Jesus diz ao cego, quando ele pergunta quem é o Messias, quem é o Salvador da humanidade. E Jesus diz, é este que fala contigo. Quando ele fala em terceira pessoa, é disso que Jesus está falando. Portanto, os ensinamentos de Jesus servem não para erudição, não para ficarem nas Bíblias abertas em cima das peças, dos móveis, dentro das casas. Não servem para uma contemplação intelectual do passado. Quando Allan Kardec, por exemplo, identifica os espíritas imperfeitos no item 28 do Livro dos Médiuns, ele os classifica, ou nos classifica, assim: aqueles que consideram a filosofia espírita rica, mas a moral sediça e monótona, ou seja, anacrônica e impraticável.
E a quem ele chama de espíritas perfeitos ou cristãos? Aqueles que consideram a moral de Jesus indispensável para o equilíbrio da humanidade. Portanto, o Evangelho de Jesus serve para meditações, ações diárias. O indivíduo precisa querer a perfeição em um segundo? Não. Basta que o indivíduo queira ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E lembrar que só prestará contas a dois: sua consciência e Deus, e mais ninguém. O que significa que para termos equilíbrio também, nós não podemos perder tempo e energia avaliando a conduta alheia, de modo a condenar os outros. Avaliar erros e denunciar é importante, mas nunca desejando a queda daquele que erra. Porque Jesus nos disse: não julgueis, para não seres julgados. Porque conforme julgares, sereis julgados. E com a mesma medida com que medirdes, vos hão de medir a vós também. Esse trabalho não é feito fora, é pelo tribunal da consciência, porque a lei, repetimos, está dentro de nós. Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Kardec no quesito 621 de O Livro dos Espíritos. E os imortais responderam: na consciência. Desde que o indivíduo não entulhe a consciência com referenciais que embotem a manifestação da lei, ele acha a lei com relativa facilidade. Mas para aquecer os nossos corações nos momentos de dificuldade, quando nós recebemos, por exemplo, diagnósticos médicos que nos desequilibram, quando os entes queridos vão embora pelo fenômeno da morte, quando um afeto muito caro a nós se vai pela manifestação do seu livre-arbítrio, do seu desejo de ir e vir que não é atrelado ao nosso, para todas as dificuldades com as quais nós lidarmos vida afora, Jesus ofereceu por meio da pena suave de Mateus um chamamento importante, que deve ser usado por nós todos os dias e em todos os momentos de dor. Quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. E os espíritos disseram mais tarde a Kardec que o jugo é suave e o fardo é leve, porque consistem apenas em duas coisas: observar a lei de Deus e praticar a caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Para conseguirmos isto, roguemos a Jesus, o educador manso e humilde de coração e terapeuta da humanidade, que seja para nós o calor maior das nossas aspirações todo dia e sob quaisquer problemas que estivermos, e a imperecível luz de nossa consciência. Deus os abençoe. Muita paz.